sobre ideais e opiniões, isso é uma coisa também que eu sempre pensei sobre político, assim. Meio que ele tá de mãos atadas ao que ele acreditava, tipo, há um ano. Porque ele conseguiu votos falando uma coisa. E meio que o político ele é um ser humano que ele não pode refletir daqui a um ano e pensar, caralho, o que eu pensava estava errado. Porque o teu público vai ficar puto. Porque o teu público talvez não tenha evoluído ou mudado de opinião. O político não pode mudar de opinião como um ser humano normal. Tipo, eu já fui comunista, já fui de direita, já fui ateu, já fui cristão. Eu tô sempre mudando. Se eu fosse político, todo mundo ia me odiar. Tu tem facilidade pra mudar de opinião? Ou tu pensa assim, puta, eu não posso mudar essa opinião nesse negócio aqui, senão o meu público que votou em mim e confiou vai ficar puto. De fato, assim, você tem que tomar muito mais cuidado com as suas opiniões. Eu, por exemplo, na maioria das vezes, quando eu penso que um negócio que eu acreditava, ou que eu defendia estava errado, eu busco, assim, sempre olhar antes para aquelas pessoas que defendem as mesmas coisas que eu. Talvez olharam para um ângulo que eu não olhei, tem um novo argumento que eu não tinha prestado atenção. Porque, de fato, o político, para mudar de opinião, ele tem que tomar muito cuidado, não só porque o público vai ficar revoltado com ele, mas porque ele foi eleito para representar aqueles ideais. Então, acho que fica até ilegítimo. Tipo, você chegou num posto para defender aquilo. Aí você tá lá, você foi eleito por aquele público para defender aquela pauta. E no meio do caminho, você percebe que você talvez não concorde tanto com aquilo. Mas o eleitor, ele não pode mudar o voto dele, né? Ele não pode votar naquele momento em um outro cara que defende com mais veemência as mesmas pautas. Então, se assumir um compromisso, é como se você tivesse assinado um contrato com uma parcela do público para defender aquelas pautas. Então, acho que, até por uma questão de moral, o político ele tem que tomar muito cuidado ao mudar de opinião. Mas tu não teve um negócio assim que tu mudou de opinião sobre escola sem partido? Tive. Tive dois aspectos já que eu mudei de opinião. E muita gente ficou revoltada comigo. Mas, por incrível que pareça, na época eu não tinha certeza disso. Mas hoje eu acho que o público ele foi mudando de opinião junto comigo. Eu defendia o Escola Sem Partido enfaticamente, dizendo que o professor ele não podia fazer discurso em sala de aula, cooptar aluno para partido político e tudo mais. Tá certo defender isso, que o professor não pode fazer isso, porque ele realmente não pode. Mas o problema é que o jeito que eu defendi aquilo e que o meu público defendia teve um outro efeito que foi o seguinte: os alunos começaram a desrespeitar o professor. Tipo, o professor estava dando uma aula, não estava cooptando ninguém para nenhum partido político nem nada, ele estava explicando um tema. Aí levantava, você não pode falar isso, não sei o quê, vou gravar você aqui, tal, vou te expor na internet. E o professor ele já não é muito respeitado no Brasil. Então eu estava contribuindo para aumentar o desrespeito dos professores. Por isso que eu mudei de ideia em relação ao projeto. Só que eu expliquei isso para o meu público, expliquei essa lógica. E a maior parte das pessoas passaram a concordar comigo nesse sentido. Só que outra parcela ficou puta da vida. Então, assim, foi um posicionamento, uma mudança de posicionamento muito cuidadosa e bem explicada. E a maioria do público concordou comigo nesse sentido. Agora, se eu simplesmente tivesse mudado, não, errei, não era isso e tal, e seguir bola pra frente, provavelmente eu teria me dado mal. Qual foi a outra que tu também mudou, que tu disse que tinha duas? A outra foi cotas sociais, né? Eu sempre fui contra e continuo sendo contra cotas raciais. Reservar vagas para pessoas negras por conta da cor da pele delas, seja para universidade, seja concurso público, que eu acho que isso acaba reforçando o racismo e desqualifica até a pessoa, né? Ela acaba sendo selecionada pela cor da pele e não pela capacidade que ela tem. Mas eu era contra, isso antes de ser eleito até, as cotas sociais, porque eu acreditava que a concorrência para a universidade, para o concurso público, devia ser livre. Independente de onde você tivesse estudado, independente da sua condição social, você devia concorrer com todo mundo para entrar na universidade. E para as pessoas mais pobres terem condições de entrar, você melhoraria a educação, mas não reservaria vagas para elas. E aí eu passei a perceber que se você não reserva vagas para quem estudou em escola pública ou para quem é pobre, essas pessoas, muito provavelmente no curto prazo, no vestibular do final do ano ou no ano que vem, ela não vai ter a mínima chance de entrar numa universidade. Então a cota social acaba sendo o único mecanismo que você tem para incluir os mais pobres dentro das universidades, para que no futuro eles possam melhorar de qualidade de vida. E aí, percebendo essa lógica,
eu passei a defender as cotas sociais, mas continuei sendo crítico das cotas raciais. Quando tu é um cara que consegue mudar de opinião em alguns aspectos de vez em quando, isso não te leva a entrar num eterno estado de dúvida, de sempre pensar, putz, será que essa ideia que eu tô defendendo agora, será que ela tá certa? Porque eu mudei daquela lá, o que eu não tô enxergando aqui? O que tá acontecendo? Rola isso? Rola, mas eu acho que isso, na verdade, tem que ser até uma obrigação para quem debate constantemente esses negócios. Porque se você não fica questionando o que você defende, em algum momento você vai estar num debate público, no meu caso, sei lá, vou estar num programa de rádio ou num podcast, e aí alguém vai trazer um argumento contra aquilo que eu acredito, e como eu não fico repensando aquilo, eu vou ser pego de surpresa, e muito provavelmente talvez eu acabe ali defendendo mal a ideia, acabe não representando bem o público que eu defendo, a ideia que eu defendo. Então acho que para o debate ir bem, o bom político, ou o bom debatedor, vou colocar dessa forma mais abrangente, ele tem que toda hora questionar os seus ideais e questionar aquilo que ele defende, porque senão, em algum momento, ele vai ser pego de surpresa, ele vai se dar mal num debate, ou ele vai mudar de ideia no momento errado. Né? Então meio que tu tá sempre pensando assim, será que eu não enxerguei alguma coisa nessa ideia aqui? Aí tu repensa e tal, tenta achar algum contra-argumento dentro da tua própria cabeça. Não, o que eu faço é principalmente olhar as pessoas que não concordam comigo. Então, eu, por exemplo, no Twitter, eu sigo muita gente que não discorda, que não concorda comigo. Então, eu sigo toda a galera do PT, sigo vários intelectuais de esquerda, marxistas, sigo muitas lideranças do movimento negro que defendem cotas raciais. E essas pessoas estão debatendo sempre os mesmos assuntos que eu debato, só que com outros argumentos. E aí eu vejo se eles têm algum argumento novo, se eles estão olhando aquele problema por um ângulo que eu não tinha visto antes. E aí eu passo a pensar, a partir da visão deles, como eu responderia aquilo, ou se é possível responder. Porque às vezes o cara tá certo e eu tô errado. Entendeu? É meio que um xadrez, praticamente. Exatamente. Foi usando essa técnica aí de olhar quem discorda de mim, eu seguia todos aqueles que discordavam do Escola Sem Partido. E aí, quase sempre, todo dia, eu via sempre os mesmos argumentos. Ditadura, quer censurar professor, etc. E não era, porque era só uma plaquinha na sala de aula. Então, esses argumentos eu já estava acostumado. E aí começaram a surgir os primeiros vídeos dos críticos do Escola Sem Partido mostrando aluno desrespeitando o professor, levantando a voz do professor, apontando o dedo, metendo a câmera na cara. Eu falei, epa, isso aí eu não defendo. Não era isso que eu queria defender na Escola Sem Partido. E aí eu parei, né, pra repensar aquilo a partir disso. Aí eu teve um baque, atrás, eu tive um baque, racionalizei a coisa toda, e aí eu dei uma entrevista, acho que foi pra Folha, né, voltando atrás e fazendo esse raciocínio.